E mesmo sem Donald Trump confirmar se trataria da situação de Jair Bolsonaro, o governo Lula confirma que trouxe o ex-presidente para a mesa de debate. Em conversa com jornalistas, o chefe do executivo brasileiro afirmou ter dito para o presidente dos Estados Unidos que Bolsonaro faz parte do passado, prometendo que, em 3 reuniões, faria o republicano perceber que o líder da direita brasileira não era nada praticamente. Lula afirmou ainda ter designado os melhores de sua gestão para negociar as taxas comerciais e que toda a questão política entre os países será debatida entre ele e Donald Trump. Deixa eu chamar novamente o Cristiano Beraldo. Beraldo, você já tinha adiantado, né? A resposta ali, até de alguma maneira ríspida, que o presidente americano tinha dado à jornalista, né? Falando que não era da conta dela se o Bolsonaro ia ser ou não assunto entre os dois. Mas fato é que o Bolsonaro foi assunto da nota lá, da carta assinada pelo presidente americano quando anunciou a taxação aos produtos brasileiros. E até o momento em que ele disse que não seria da conta da repórter se o Bolsonaro seria ou não assunto, ele estava elogiando o Bolsonaro, estava triste pela situação do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, fez alguns elogios ali enquanto o presidente brasileiro, com as suas expressões corporais, se mostrava claramente incomodado com aquele assunto. Mas parece, pela entrevista que deu depois, que de fato foi assunto na mesa o nome do ex-presidente Bolsonaro. Pois é, Koba, situação, né, constrangedora, ver o presidente brasileiro reagir daquela forma, demonstrando não ter o equilíbrio emocional necessário para ouvir uma pergunta que lhe era inconveniente, apesar de ser uma pergunta natural, que ele deveria estar preparado para ouvir ali, e aí reage com aquele risinho meio cínico e desdenhando e tal, enquanto o presidente dos Estados Unidos está respondendo a pergunta, está falando. Então, assim, pega mal, no mínimo, esse tipo de reação, porque demonstra que estamos ali diante de alguém que prefere as reações emocionais do que a racionalidade da negociação. Agora, você vê como esse assunto de Bolsonaro é algo traumático para o presidente brasileiro até hoje. Porque dar uma declaração dizendo que na reunião haveria falado para Donald Trump que em 3 reuniões eu vou te mostrar como o Bolsonaro é insignificante, ora, se fosse de fato insignificante, não precisaria nem ter falado na primeira reunião. Quanto mais criar a expectativa de ficar voltando ao assunto por mais 2 reuniões. Quer dizer, não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista lógico, muito menos do ponto de vista diplomático, político e da negociação que precisa acontecer ali. Então, o tema Bolsonaro claramente é um tema que incomoda muito mais ao presidente brasileiro do que o presidente norte-americano, que apesar de ter escrito aquela carta a Lula lá atrás, quando anunciou a imposição de tarifas aumentadas, digamos assim, contra o Brasil, depois daquilo ele já foi à ONU, já falou na ONU que teve uma química ali nos 30 segundos com que conversou com o presidente brasileiro e aquilo foi ficando para trás. Por que você vai resgatar? O que o Brasil tem a ganhar com o resgate desse tema? Isso parece uma relação de namorados. Que, não, eu quero ter razão. Eu não quero ter razão, não. O Brasil precisa que o assunto seja resolvido. Então, esse é o ponto principal que acaba sendo colocado de forma secundária diante dessas demandas que só existem na cabeça do presidente e daquelas pessoas que querem usar essa relação com os Estados Unidos como uma arma de comunicação, como uma venda de versões, como um instrumento eleitoral, o que não está em linha com os melhores interesses brasileiros. Agora, só para fazer um destaque, Koba, eu achei muito interessante a declaração que o presidente norte-americano deu quando ele relatou o encontro que ele e Lula tiveram ali na Assembleia Geral da ONU. Ele que entrou ali no púlpito, né, subiu ao púlpito para poder falar, fazer o discurso dele para os líderes mundiais, o Donald Trump, só que quando ele chega ali, o teleprompter de onde ele leria o discurso estava apagado. Tinha tido lá um problema, o discurso dele não aparecia. Então, que ele ficou ali naquele tempo para entender o que estava acontecendo, se eu ligar o teleprompter ou não, e aí ele resolve contar a história do encontro
que tinha acabado de ter com o presidente brasileiro. Ou seja, aquilo que ele disse sobre Lula, negócio daquilo, ele disse naquele estilo dele para poder ganhar tempo, encher linguiça ali, até ver como é que fariam com o discurso que ele precisaria ler naquele momento ali na Assembleia Geral da ONU. Então, até isso ele usa para colocar o presidente brasileiro no lugar certo, né, na dimensão certa. Só que este recado é ouvido e entendido pelo mundo todo, menos pelo presidente brasileiro e a sua turma que fica ali transformando tudo que ele fala em um assunto de rede social, em um assunto eleitoral. Ô Roberto Mota, e você, como analisa o assunto Jair Bolsonaro na mesa de negociações entre o Brasil e os Estados Unidos? Essa declaração, porque isso foi uma declaração, né, gente? Essa declaração me lembra um clássico da música brasileira, que diz assim: em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga para mim. Liga para mim da Casa Branca. Essa, Coba, deve ter sido a famosa indústria petroquímica que o governo brasileiro disse que tinha rolado com o Trump, né? Agora, imaginem por um momento se essa declaração tiver realmente sido feita. Não, olha só, me dá 3 reuniões, só eu, você, os intérpretes, mais 3 ministros do meu lado, 3 secretários do seu lado, e você vai ver que Bolsonaro não é nada. Eu quero que vocês imaginem a cara de Donald Trump ouvindo isso. O que será que o governo brasileiro está planejando para essas 3 reuniões? Dá até medo da gente pensar. Luiz Felipe Dávila, a sua opinião sobre isso também, lembrando que quem disse isso, quem afirmou, foi o próprio presidente Lula, que disse ao presidente americano que em 3 reuniões o presidente americano veria que o ex-presidente Jair Bolsonaro não é nada. Bom, vamos aos fatos. Já ocorreram 2 reuniões e não aconteceu absolutamente nada com a redução das tarifas. Então, só tem mais uma, Coba. Só tem mais uma bala na agulha aí, porque 2 já aconteceram e não aconteceu nada. Foi uma reunião para marcar a próxima, uma segunda reunião para marcar a próxima e até agora nada. Aliás, o Brasil é o recordista da punição tarifária americana, porque como todos os outros chefes de Estado sentaram com Donald Trump para renegociar, aliás, nesse encontro da Malásia, 3 países tiveram tarifas já reduzidas, justamente porque sentaram, prepararam a negociação e chegaram a um acordo. O Brasil está há 3 meses e meio sem uma única iniciativa para negociar com os Estados Unidos. E isso vem penalizando, como eu disse aqui, os nossos exportadores, vem penalizando empregos no Brasil. Tudo isso em nome desta guerra ideológica militante do presidente da República com o presidente norte-americano. Então, veja o mal que isso faz. É o único país que está 3 meses e meio com essa espada na cabeça numa tarifa tão alta e não sentou para negociar. E mais, todas as iniciativas de negociação partiram de Donald Trump. É ele que está preocupado com alguns produtos brasileiros que não chegam ao mercado norte-americano e estão afetando o bolso do americano. Então, a história da química, a história de sentar na Malásia e conversar sobre os próximos passos, tudo tem a ver com alguns poucos produtos que o Brasil exporta, mas que afetam demais a renda dos americanos, a inflação de alimentos. E é por isso que Donald Trump quer negociar no momento. E, como eu disse, a questão das terras dos minerais raros, o Brasil está totalmente despreparado para negociar, que ele não sabe nem o que negociar. Não é à toa que Donald Trump, como bem lembrou o Beraldo, vai sempre às negociações muito cercado de informações, chegou a um acordo com a China sobre minerais raros e justamente foi este acordo que vai fazer com que as tarifas de 100% não sejam impostas na China. Por quê? Porque é uma negociação objetiva. E, por enquanto, falta essa objetividade, pragmatismo e foco nas questões comerciais para que a diplomacia brasileira possa avançar na redução das tarifas norte-americanas.